Fala galera, bom dia, como é que estamos? Seguimos firmes no desafio Você 100%, estamos aqui ligados, hoje trazendo uma convidada super especial para vocês, a doutora Edviges Parra, nossa psicóloga, que vai falar pra gente a respeito de ansiedade, um tema extremamente comum e relevante, né, na prática do consultório. Todos os dias as pacientes, né, nos trazem a questão de que, doutor, eu preciso emagrecer, mas eu sou muito ansiosa. Eu como porque eu sou ansiosa, eu como doce porque eu sou ansiosa e enfim, né? Então essa é uma prática que a gente vê cada vez mais e as pessoas estão consequentemente, né, trabalhando muito, dormindo mal, como a gente já falou, e cada vez mais estressadas. Então o cortisol elevado é um fator importante, está associado a um processo catabólico de perder músculo, ganhar gordura. Então o estresse crônico, o transtorno ansioso depressivo, traz uma série de fatores, né? A gente tem que lembrar que a depressão ela anda junto com a serotonina, né, o neurohormônio do prazer, do bem-estar, que é produzido no intestino. Então, se eu produzo principalmente a serotonina no intestino e tenho um armazenamento em nível central, né? Se eu tiver um intestino disfuncionante, se eu comer mal, comer grande quantidade de refinados, como, né, já foi falado aqui, e a gente tiver uma desbiose, portanto, né, nós vamos ter uma relação intestino-cérebro ruim, né, predispondo a um processo inflamatório sistêmico, a mais depressão, a mais resistência insulínica, a mais diabetes, tá ok? Então, agora para falar dessa relação da ansiedade com o peso, com a comida, como que a gente consegue manejar isso, né? E deixar uma dica para vocês, algumas estratégias, né? Algumas sugestões para vocês aí ao final dessa palavra, tá ok? Então a doutora Edviges vai explicar um pouquinho aí pra gente a respeito da ansiedade e nós vamos deixar um desafio aberto aí para vocês, pra gente ampliar a nossa caminhada aí rumo ao dia 15, tá ok? Forte abraço para todos e a palavra agora com a doutora Edviges. E o que seria a ansiedade? A ansiedade, ela é uma condição da natureza humana, né? Ela é um sentimento natural do ser humano e ela está sempre relacionada a uma expectativa do que está por vir, né? Então, esse sentimento do que está por vir, ele está relacionado a uma condição de luta e fuga, né? Que o organismo, na verdade, ele se prepara e ele exige que você tenha um certo planejamento para você sair daquela situação que está por vir. A questão é, o que as pessoas confundem muito, né, e aí entra essa questão do mito, é que a ansiedade, quando a pessoa se relaciona com a ansiedade, as pessoas falam isso como se fosse um defeito. E não é um defeito, faz parte da nossa condição humana e ele é muito bem-vindo, porque o contrário da ansiedade seria uma questão apática, né, você não ter reações diante de situações novas que estão por vir. E quando é que elas se tornam um problema? Elas se tornam um problema quando você começa a senti-las de forma intensa e frequentemente a qualquer situação. E quais são os sintomas quando a ansiedade vira um problema de fato? Exatamente. Quando a ansiedade ela vira um problema de fato, é quando você começa a senti-los de forma intensa, como eu havia falado, frequente, a qualquer situação. É quando você é dominado até pelos seus pensamentos, que a gente diz na terapia cognitiva comportamental, que são os pensamentos disfuncionais, catastróficos. É quando esses pensamentos eles começam a aparecer, né? E são exemplos de pensamentos esses que a gente pode cair já no exemplo de sintomas, né? Quais são os possíveis sintomas que aparecem? Eles vão vir caracterizados, né, em forma de pensamentos, caracterizado em forma de emoções, reações físicas e comportamentos. E quais seriam esses pensamentos, por exemplo? Por exemplo, os pensamentos catastróficos, né, e disfuncionais que a gente chama, são aqueles pensamentos ruminativos do tipo, eu não vou dar conta, eu acho que isso não é pra mim, não sei lidar com isso, eu acho que eu vou ser mandada embora, eu não posso errar de jeito nenhum, porque se eu errar isso será o fim pra mim. E nos casos mais extremos, até situações do tipo eu vou morrer, que é quando a gente fala que são pensamentos que são bem característicos das pessoas que são acometidas da síndrome do pânico, que é o último estágio do sentimento de ansiedade. E quais são os comportamentos mais comuns? Os comportamentos mais comuns são procrastinação, desorganização. A gente chama de comportamentos evitativos, que é não lidar com pessoas e situações. A gente fala de baixa performance no ambiente de trabalho, dificuldade de relacionamento com pessoas, agressividade, intolerância. Um outro que é bem característico, que a gente até vê que acontece muito aqui na clínica, né, do Dr. Federico Maia, e quando eu atendo lá no consultório também, as pessoas elas não percebem, mas elas usam a comida, o comer toda hora,
para justamente se saciar de alguma sensação de desprazer e para ganhar um pouco de prazer, que é o que a comida traz. E normalmente são as comidinhas ricas em açúcar. E a ansiedade, quando ela vira realmente um problema, ela tem tratamento? Ela tem tratamento, sim, a ansiedade. Então, um dos tratamentos que a gente sempre recomenda é a psicoterapia, né, que por meio da psicoterapia você vai identificar suas situações gatilhos, seus padrões disfuncionais. Em alguns casos, quando ela está desmedida, que está numa falta de controle da parte da pessoa que é acometida, ela vai precisar usar medicamentos, e aí a gente fala que é necessário trabalho junto com o colega psiquiatra, que trabalhamos juntos, e também vai precisar, em dado momento, de uma equipe multidisciplinar, porque a gente precisa entender se há outros fatores físicos envolvidos nisso que podem comprometer e justamente ativar ainda mais os sintomas de ansiedade. Então a gente está falando de acompanhamento nutricional, a gente está falando para ver o sistema endócrino, para ver como é que está o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, eles também podem levar a estados de ansiedade, então a gente tem que olhar o indivíduo como um todo integrado. E existe assim alguma estratégia que pode nos ajudar a lidar melhor com a ansiedade no dia a dia? Alguma dica, alguma coisa nesse sentido? Tem sim. A gente tem algumas estratégias que a gente pode elencar. Uma delas que a gente fala que é da atenção plena, que eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, mas eu vou trazer aqui um pouco mais do que é essa atenção plena, até nos atendimentos em psicoterapia ou nas turmas de treinamento do protocolo do MBCT, que é o de Mindfulness, baseado na terapia cognitiva comportamental. É justamente você prestar atenção nos objetos. Então, às vezes, quando os pensamentos eles começam a voltar, a se tornarem intrusivos, que aí começa a desencadear todo aquele ciclo de reação física, emocional e no comportamento, aí o que a gente recomenda, né? Que naquele dado momento você pode desviar a atenção a um objeto, conectar-se com as sensações físicas daquele objeto. Então, por exemplo, seja por tato, tocar em alguma coisa, falar assim, isso aqui é áspero, isso aqui é macio, isso aqui é rugoso, você descrever esses objetos na sua mente. A outra você pode justamente na questão do visual, observar de repente em algum lugar, seja característica de uma janela, de um objeto de mesa, olhando pela cor, pela textura, com curiosidade, com atenção, porque quando você faz isso, os sons também ajudam a descrever sons, e isso faz com que você possa se conectar com aquilo ali e desviar a atenção daqueles pensamentos intrusivos para a caracterização desses objetos. O outro segundo item é a respiração. A gente sabe que a respiração as pessoas não dão muito atenção, né, no dia a dia para ela. Tem algumas pessoas que também, quando fala de respiração, não acreditam muito. Mas se a partir desse principal, né, mecanismo mecânico que faz a gente vir à vida, a gente recorre a ele em vários momentos. Eu até brinco que a gente faz isso até de uma maneira muito intuitiva. Se tem alguma situação desconfortável, as pessoas às vezes falam assim, nós falamos, peraí, me dá um tempinho, deixa eu respirar um pouco para ver. Quando você faz isso, o que você está pedindo para o seu cérebro, o que você está pedindo para o seu organismo, né? Pausa para você justamente se conectar. A forma disso na prática você tem duas estratégias. Uma delas que eu recomendo é assim, toda vez que você se sentir nesse movimento, né, ansioso, você pode colocar ou a mão no seu peito ou a mão no seu abdômen, tá? E aí você pode justamente falar, respirar de uma maneira consciente, que é contando a sua respiração em cada ciclo. Inspirando de uma maneira tranquila, que é inspirando e expirando. Inspirando e expirando. 2, mentalmente. Se você achar necessário falar, você também pode falar até o 5º ciclo. Ou você também pode fazer um outro, que é enquanto você inspira, você conta até 3, 4 ou 5, vai de acordo com a sua capacidade. E ao soltar na expiração, você solta lentamente. E nisso, repetindo esse ciclo, quantas vezes foram necessárias, por 5 ou 6 vezes. A outra dica que tem também, que você pode utilizar, exercício físico. Sempre já tem recomendação médica, já tem comprovação científica. Você fazer uma atividade física, a gente chama isso de cuidado com o corpo.
é extremamente necessário você estabelecer esse tipo de hábito. Você faça aquele exercício físico que você goste e que seja possível no seu dia a dia. Cuidado com modismos de modalidades, de academias, que é uma coisa que a gente sempre aqui reforça, né, com os nossos pacientes que a gente acaba atendendo, que é tente integrar essas modalidades, essa atividade física sendo prazerosa e no seu dia a dia. A última coisa que também eu posso recomendar novamente, entra a psicoterapia como estratégia e a meditação. A meditação hoje tem vários aplicativos com meditações guiadas que podem te ajudar, mas como sendo instrutora de Mindfulness, eu também posso dizer que assim, seria extremamente interessante fazer um curso de meditação que vai te ensinar e vai te colocar exatamente no ponto que você precisa estar. Isso é o que a gente tem para falar de ansiedade. Eu espero ter sido útil a vocês. A gente se coloca à disposição aqui na clínica justamente para atendê-los. Um grande abraço.